Pai, me ajuda aqui a abrir. Dá oi aí, tá ouvindo? Oi, hello. Pai. Já vou entrar, hein? Põe, encosta aqui, aqui. Eu vou pegar um Kit Kat. Pronto. Opa, lá. Dona Mara. Maiara e Mara. Isa. É isso. Família de chocolate. Pensa na oração aí, xinga. Eu vou começar de novo. Por que a mãe não pode começar? Eu começo, termino. tá bom. E aí? Oi, Valen. Oi, tudo bom? Oi, filha. Tudo bom? Tudo jóia. E você? Tudo bem. E esse cabelo Graças a fashion? Deus. Esse cabelo Oi? fashion. Ó, Tá quase igual da Vale lá, Valentina. aí, Valen, ó. Ah! Frandinho. Ah. Vamos Bora. lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Agradecemos por sua obra na cruz, por ter levado tudo consigo, Senhor, e por ter tirado esse fardo das nossas costas, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, de todo o coração, por essa obra. Queremos agradecer também pela live, que o Senhor leve a cada coração que precisa ser ouvido, Senhor. Entregamos a Ti essa live, Pai, para que se cumpra a Sua vontade, não a nossa, Senhor. Que o Senhor coloque palavra em nossas bocas, que não seja nós, Senhor, mas sim o Senhor usando a nossa vida, Pai, para falar tudo aqui. Que sejam coisas que venham do Seu coração, Senhor, e que possa atingir a muitas pessoas. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão participando, lá minha mãe, a casa dela. Abençoe também aqui o nosso lar, Senhor, e que o Senhor tome conta dessa live, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então, né? Levítico 21. 21. 21. Isso. Muito bem. Eu estava vendo Levítico, né? E como sempre, né? Esse é um capítulo pequenininho. Não tem, assim, muita coisa a ser dita. Mas é importante, como tudo na Bíblia, né, que a gente lê, que a gente vê, é importante, né? E aqui ele fala sobre as leis para os sacerdotes. A gente vem vindo, olhando Levíticos e vendo a importância do sacerdote para Deus, né, nessa questão de estar fazendo as ofertas, os holocaustos, o perdão dos pecados, a reconciliação do povo de Deus. Então a gente vem vindo, né, acompanhando a importância desse sacerdote e sumo sacerdote. E aqui ele dá as leis, que são muito pesadas, muito pesadas. Para vocês terem uma ideia, ele diz assim, que o sacerdote, ele tem que ser santo. Ali no capítulo 8, ele diz assim, ele vos será santo, porque eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote o desonra, ela seria queimada, né? Então, o peso e que o sacerdote tinha é muito grande. Ele não podia fazer absolutamente nada. Ele tinha que viver dentro do templo, fazendo as oferendas, os holocaustos e viver uma vida santa. Hoje em dia, eu vejo que nós não somos muito diferentes, mas com menos peso, né? E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E nesse começo, nos primeiros capítulos, toda essa função está dando ao sacerdote.
Depois, no final do capítulo, ele está falando sobre a função dos descendentes do sacerdote. Então, aqui ele fala que ele tem que ser santo, e se por um acaso, né, o descendente dele, que seria o próximo sacerdote, tivesse algum defeito, e aqui ele cita alguns que eu fiquei assim, ó, né, de boca aberta. Por exemplo, ó, se houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão a Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se achegará como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, olha só, que é anão, né? Ou que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impinge, né? E que tiver testículo quebrado. Então, veja, eu nem fui atrás desse testículo quebrado, que eu não sei o que é isso, não. Mas eu nem fui atrás disso. Porque se você lê isso daqui com os olhos de ser humano pecador, você fala, nossa, Deus, acima de tudo, era preconceituoso. Então, tem algum defeito, cai fora, não serve. Mas não é isso, né? A gente sabe que não tem nada disso, afinal de contas. Esse sumo sacerdote, ele tinha que ser puro e tinha que ser sem defeito, porque é mais uma alusão à vinda de Jesus Cristo. Porque, na verdade, o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote perfeito foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para nós, para nos salvar, para nos livrar de todo esse peso. E para reafirmar isso, a gente vai ver lá em Hebreus 4, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é que diz lá em Hebreus. Então eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando, o que esse texto pode nos trazer? Porque eu acho que o mais importante de tudo isso daqui é a alusão da vinda de Cristo. Para a gente entender de uma forma por todas que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E não tem nada nesse mundo que eu possa dizer para Jesus, olha, eu estou passando por uma determinada coisa e ele dizer isso eu não conheço. Não tem. Ele passou por todas as necessidades possíveis, ele sofreu tudo o que um ser humano pode sofrer, só que ele não pecou. A gente sofre e acaba pecando, né? E aí eu fiquei imaginando que, glória a Deus, que aí nós não estamos nessa época, né? Porque não era nada fácil. Eu creio que não é fácil hoje ser um cristão. Também é difícil ser um cristão, porque amar a minha família é maravilhoso e é fácil. O problema é amar meu inimigo, né? E eu tô falando de amor, eu não tô falando de perdão. Perdão eu até falo, eu perdoo e pronto. Mas amar esse bendito desse ser humano, né, dessa coisa, é completamente diferente. Então não é fácil, não é fácil. Mas eu fico imaginando o seguinte, quem são os sacerdotes de hoje? Porque o sacerdote, ele era um representante, um mediador entre o ser humano e Deus.
Então agora nós temos o nosso mediador, que é Jesus Cristo. É ele que faz essa intercalação, é ele que faz essa ligação entre nós e Deus, né? Mas eu fico imaginando o papel, por exemplo, do pastor. E eu fico imaginando o nosso papel enquanto pai e mãe, principalmente pai. Porque é o pai que educa, é o pai que chama as vias de fato. A mãe, ela está mais determinada àquela questão de organização, né? Coitado de mim, né? Coitado dos meus filhos. Mas em cima de organização, em cima do amor, do carinho, do afeto. E o pai está em cima mais de pôr rigidez, de corrigir, de dizer o que é certo e dizer o que é errado. Na live de ontem, eu estava ouvindo a Michele, e tem uma coisa que é muito interessante, muito importante para os nossos dias de hoje. Em tudo a gente pode para ser feliz e em nome do amor. Então, tudo é válido, tudo é certo, possível e verdadeiro, desde que seja em nome do amor e que seja para minha felicidade. E esse, no meu modo de entender, é o maior engano. Oh, que barulho foi esse? Uma moto. Então, esse é o maior engano que o demônio colocou na nossa vida. Que para eu ser feliz eu posso fazer qualquer coisa. E não é assim. A gente não pode compactuar. Então, eu fico imaginando a vida de um pastor. Porque está escrito que o pastor, ele vai ser responsável pelas vidas que passou pela mão dele. Então, eu não sou mediador entre a pessoa e Deus, porque o mediador é Jesus Cristo, mas eu posso levar as pessoas ao mediador. E se eu não faço isso, se eu não coloco as pessoas nesse caminho, para que ela chegue até o mediador, eu estou pecando. E essa vida vai me ser cobrada. Vai me ser cobrada. O que passou? Que Camara passou na tua vida e o que você não fez? Que você poderia ter falado e não falou? Que você poderia ter feito e não fez? Lógico, para me trazer diante do reino de Deus. Então, esse é um papel muito importante, muito difícil para um pastor. Porque o pastor que é pastor de verdade é aquele que chega em você e diz aquilo que ele tem que dizer. E não aquilo que vai te fazer feliz, que vai te agradar. E o que às vezes a gente mais vê em igrejas é pastor querendo passar a mão. Como muitos pais querem passar a mão em cima do pecado do filho. Então, o pastor também, para não perder a ovelha, ele também quer passar a mão em cima do pecado do filho. E isso não pode acontecer. E a gente, enquanto pai, enquanto mãe, nós somos sacerdotes dos nossos filhos. Agora, o que é mais importante não é eu fazer um diálogo enorme em cima dos meus filhos e proibir. Não pode. Mas é eu dar o exemplo. Eu estava pensando, quando eu estava pensando nisso hoje, eu estava pensando na minha mãe. Minha mãe já tem mais de 30 anos que faleceu. E eu estava imaginando a minha mãe. O que eu lembro da minha mãe hoje? A gente nunca esquece da nossa mãe, de uma pessoa que a gente perdeu, querida que a gente perdeu. Mas quando eu lembro da minha mãe, eu não lembro da fisionomia dela, do rosto dela, do corpo dela. Eu não lembro. Eu lembro dos conselhos que ela me deu. Eu lembro do exemplo que a minha mãe foi para mim. Eu lembro das coisas que ela me disse, que eu repassei para os meus filhos, e às vezes eu repasso para outras pessoas. Então, o exemplo que a gente dá para os nossos filhos é esse o nosso sacerdócio. E Deus, Jesus,
ele é muito claro na Bíblia quando ele diz: seja meus imitadores. Paulo disse isso. Porque o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de se espelhar em alguém. E aí é onde às vezes ele se estrepa, porque ele se espelha em pessoas. E geralmente, pessoas erradas. E aí você entra em depressão, aí você é enganado, aí você é passado para trás, aí as pessoas te derrubam, né? Aí as pessoas vão te decepcionar, você se decepciona com as pessoas. E aí Jesus fala isso: viva como meu imitador. Então nós, enquanto sacerdotes do lar, enquanto sacerdotes nessa terra, nós temos que ter uma coisa muito forte dentro de nós, que é o Espírito Santo na nossa vida, e viver, imitar Jesus Cristo. Sermos imitadores de Jesus Cristo. Eu acho que é esse o nosso foco como sacerdócio aqui na terra. E quando a gente se for dessa terra, o que vai ficar? Vai ficar aquela ideia que você deu, vai ficar aquele conselho que você deu. E as pessoas te respeitam, teu filho te respeita, não porque você está perto, não por medo, mas por respeito mesmo. Eles te obedecem, não porque eles têm medo de apanhar. Eles te obedecem porque eles conhecem a tua autoridade enquanto pai e mãe. Eles conhecem o seu valor enquanto sacerdote da casa. E o filme que eu assisti com as crianças, que elas gostaram, de vez em quando elas falam muito, né, na live. Então, se eu tiver que deixar alguma coisa para alguém, é aquela perguntinha básica, que faz uma diferença enorme na nossa vida, que é aquela: o que Jesus faria? Eu estou passando por um problema, o que Jesus faria? E a gente, em determinada situação da nossa vida, quando a gente faz essa pergunta, a gente se surpreende com aquilo que Jesus faria, com o que Ele quer que a gente faça e que a gente seja consagrado como sacerdotes da nossa casa, da terra, onde nós vamos levar as pessoas até o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que faz essa ligação nós até o Senhor, esperando a volta dele, que eu espero que seja breve e que todos nós nos reencontramos no reino de Deus. Foi isso que eu vi desse capítulo. Foi isso que eu pensei e achei relevante nesse capítulo que fala do sacerdote. Quer falar, Davi? Quer falar? Não? Então, Mara, escutando o que você estava falando aí, o mais importante para nós, né, para cada um de nós, mais importante do que levar as pessoas até Jesus, é nós irmos a Jesus, né? Porque muitas vezes a gente vai levando, aí você vai levando, as pessoas vão indo, aí vão chegar lá, elas vão subir pro céu, e daí ele vai chegar lá e aí, esse aí, tô aqui, eu levei as pessoas a você lá e tal. Mas eu não te conheço, né? A palavra diz isso, né? Conheceu as pessoas, mas você mesmo ficou no meio do caminho. Então e vem bem ao encontro da palavra de hoje, né? Quando entrou muito na lei ali, eu já não consegui, mas eu travei. Mas eu, trazendo para os dias atuais, como você fez, eu tive a mesma sensação, a mesma leitura que você fez, né? O que Deus está fazendo nesse capítulo, né? Que mensagem que Ele está passando nisso? Que a gente tem que dar o nosso melhor para Ele. Não, se você tivesse, não é nem para a direita, nem para a esquerda, nem com uma poeira, se tivesse uma poeira, já era. Então teria que ser perfeito.
simplesmente perfeito. Nos dias de hoje, a gente tem que fazer de que forma isso para quem? Para Jesus. Beleza. Jesus subiu, deixou o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está nas pessoas, para quem que a gente tem que fazer agora? Para as pessoas, a mesma coisa. Dar o nosso melhor para elas, porque Cristo está ali, né? Cristo está ali. Agora, isso é tão difícil de fazer. Hoje mesmo, eu passei uma situação na empresa que eu fiquei pensando assim, nossa, se Jesus ver isso, ele vai me fulminar aqui. A galera até ficou rindo lá na empresa, hoje foi o tal do Amigo Show. E aí ontem à noite a gente foi no mercado e aí tinha que comprar 500 gramas de chocolate. O que quisesse lá, qualquer chocolate, 500 gramas. Eu fui lá, fiz a contagem lá de quantas barras, 500 gramas, pum, beleza. Aí cheguei lá, tô trabalhando, começa a chegar sexta. Quando eu olho, porque a minha sala é onde a sala que tem a reunião. Onde a galera se reúne ali mesmo para fazer algum evento e tal. Aí quando eu olhei pro lado, era só cesta, mas cesta assim, faraônica. Coisa assim, pensa, nossa. Aí ainda perguntei pra ela, assim, tem alguma coisa lá pra colocar, pra fechar isso aqui, né? Ela, acho que não. Tem que comprar. Eu disse, deve ter, eu não vou comprar. Não tinha. Coloquei numa sacola, ainda coloquei com um pregador, com um grampeador. Cheguei lá, eu comecei a olhar aquilo, daí pra acabar com a minha autoestima, eu já pensei assim, nossa, já pensei no iFood pra entregar, o mercado entregar lá, daí o mercado entregava, se entregava no outro dia. Eu comecei a suar e pra desesperar geral mesmo, o Leandro chegou do meu lado e falou assim, cara, que incrível! Ninguém comprou só 500 gramas de chocolate. O Diego ficou calculando no mercado. Esse aqui tem 50 gramas, eu só gastei tudo. Eu falei, Diego... Aí eu pensei, nossa, era 4h15 e começava 4h30. Falei, nossa, vai ser a maior humilhação da minha vida, porque eu teria que fazer para o outro olhando para Cristo, né? Não olhando para um ser humano. E aí eu desesperado, eu falei assim, nossa, eu vou ter que mandar mensagem para a Dana, não sei mais o que fazer, não tem como sair daqui. Vou tirei foto, mostrei para ela, né, a foto dos negócios, falei assim, eu tô desesperado, me ajuda. Ela falou assim, bem feito, seu mão de faca. Bem feito. Aí eu falei, me ajuda. Ela falou, tá, você quer que eu vá no mercado? Eu vou lá. Ela foi, comprou uma cesta bonita pra caramba, fui lá e... Aí eu falei assim, não, vou ter que contar essa história aqui. Aí contei pra eles, nossa, eles choravam de rir. Choravam. Vou pegar aqui pra você ver como que tá o negócio aqui mais, só um pouquinho. Olha isso aqui. Pegou uma sacola. Uma sacola de roupa com... Então é bem isso, né? Que esse capítulo que eu vejo que ele está mostrando e que me trouxe a mesma mensagem, né? É muito fácil falar aqui, né? Enxergar. Agora vai fazer isso daí. Né? Se eu tivesse pensado assim, pô, eu tô dando... Não é para aquele ser humano, é para o Cristo que está dentro dele. Né? Aquilo vai... Se o Espírito Santo está no corpo, aquele corpo que vai sentir prazer comendo esse chocolate, né? Tem que dar... Resumindo, é isso. Você sabe que você me remeteu a um... Eu vi uma pregação, eu não me lembro qual foi o pastor, mas se eu não me engano foi o Cláudio, não tenho muita certeza não. Ele disse que a gente tem que pôr Deus em primeiro lugar, né? Porque amai a Deus sobre todas as coisas. E ele falou que muitas vezes a gente não põe Deus em primeiro lugar, de forma nenhuma. Porque se Deus, a gente tem uma hierarquia. Então, primeiro Deus, é o que a gente fala, né? Primeiro Deus, segundo a família, depois o dinheiro, depois o emprego, depois o dinheiro, e aí vai aquela questão de ordem de valores. Mas, se Deus, você está com Deus em primeiro lugar, não tem segundo lugar.
Por quê? Porque se você está com a tua família, se você tirar um tempo para a tua família, Deus tem que estar na tua família. Então Deus continua em primeiro lugar. E a sua família está em primeiro lugar. Se você está trabalhando, como no caso aí do chocolate, então Deus tem que estar em primeiro lugar. E não as pessoas em si. E aí você vai fazer o melhor de você. E vai fazer o melhor por quê? Porque você tem Deus em primeiro lugar. E aí o emprego, o trabalho, não é segundo, terceiro e quarto lugar. Fica tudo primeiro lugar. Porque Deus faz parte de todas as coisas. Ele falou, mas a gente tem mania de tirar Deus de algumas partes da nossa vida. Né? Então você está trabalhando, você dá uma tiradinha nele de fora, né? Você está com a tua família. Então, poxa, é interessante, é bom que a gente coloque Deus em primeiro lugar em todos os lugares onde nós vamos estar. Porque assim nós vamos fazer o melhor. Porque o nosso patrão é Deus, né? A nossa maior família é o Senhor. Então, tudo é para Ele. E aí não tem segundo, não tem terceiro lugar. Eu achei isso fantástico. E quando a gente pensa dessa forma, é muito interessante. Porque aí a gente vai ver que realmente não tem hierarquia. É primeiro lugar Deus, segundo lugar Deus, terceiro lugar Deus, quarto lugar Deus, junto com o resto. Né? Então é Deus com o resto. Então, a gente só tem que viver. É. Fala, Vale. Como que coloca Deus em primeiro lugar? Não entendi esse negócio de Deus em primeiro lugar. A gente tem que pensar, Vale, que tudo o que é mais importante na nossa vida é o nosso amor, é a nossa dedicação para Deus. Então, você tem que estar grata a Deus pela tua vida, pela vida dos seus pais, pela escola que você trabalha. Então, o que é mais importante para você? Não é papai e mamãe. É Deus. Porque foi Deus que deu o papai e a mamãe para você. Você entendeu? Então, tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos falar, a gente tem que lembrar primeiro em Deus. É isso que é colocar Ele em primeiro lugar de tudo. Vamos fazer a festinha de aniversário da Valen, vamos. Mas, primeiro, a gente tem que fazer essa festinha de aniversário da Valen para Deus, para agradecer a Deus primeiro pela vida da Valen. Depois a gente faz a festa e come. Você entendeu? É isso que é colocar Deus em primeiro lugar. Entendi. Posso falar? Pode. Esse lance de quando você der alguma coisa e a pessoa fala que Deus te deu em dobro, eu lembrei de um vídeo que a gente estava vendo, pai, lembra, lá da África? Que era um monte de criança que foi abandonada assim na rua. Daí uma pessoa foi lá, construiu uma escola e construiu umas casas, mas eram aquelas casas simples. Daí o cara foi lá e começou a ajudar. Daí já ficou uma casa mais melhorada. Mas era muita criança, assim, muita gente. E uma senhora de idade, eu não lembro se era uma mulher ou era uma senhora, que ela chegou lá e falou, aqui eu tenho tudo, aqui eu vou dar tudo que eu tenho. Era só 2 ovos e uma tigela que estava segurando os ovos. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. Era a comida do dia inteiro dela. Então, é bem isso, né? Ela não deu a sobra, né? Ela deu aquilo que ela tinha para comer. Esse tipo de pessoa é muito abençoado por Deus. Agora, a gente não precisa fazer isso para ser abençoado, tá? A gente não precisa, né? A gente não precisa pegar todas as coisas que tem e dar para os outros. Mas se a gente tiver a oportunidade de ajudar uma pessoa, de ajudar um coleguinha, seja com uma palavra, com carinho, com um abraço quando a Covid passar, né? Porque agora não pode abraçar ninguém, né? Mas um abraço, com um beijo. Então a gente tem e é bom, faz bem pra gente. É gostoso quando a gente ajuda as pessoas.
E a gente é abençoado por isso. Isso aí. Muito bom. 8 horas. Deu. Deu. Não tem que... Tá? Opa. Não. Quem vai orar? Ah, é você, mãe. Vai. Oi? A A oração. oração. A oração final. Vamos ver, vamos embora. Vamos lá. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem da gente ouvir a tua palavra, de você nos ensinar, de você nos colocar no lugar certo. Senhor, que a gente tenha sempre a viver com Deus e Jesus no nosso coração. Que ao levantar, a nossa pergunta seja, Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje? Senhor, fique comigo durante o dia. Me ajude a ser teu imitador. Me ajude a fazer as coisas que te agrada. Me ajuda, Senhor, a viver da melhor maneira possível, que é a maneira que o Senhor quer que a gente viva. Senhor, esteja conosco. Abençoe todos aqueles que estão vendo essa live, aqueles que vão ouvir essa live, Senhor. Nós estamos te agradecendo, Pai. E eu quero pedir também pela pastora Marina. A minha pastora pegou Covid. O Covid se alojou no sistema nervoso dela. E nós sabemos que a nossa parte, enquanto ser humano, nós estamos fazendo. E o Senhor tem providenciado tudo aquilo que eles precisam. E eu estou muito grata por isso. Mas, Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha com a cura completa sobre a pastora Marina, para que não deixe sequela. E que ela seja depois motivo da gente estar falando do seu nome, da tua bondade, da tua benignidade, Senhor. Que nós possamos estar levando a tua palavra às pessoas. E nos ensina, Pai, nos ensina a ser sacerdotes da nossa casa, a ser sacerdote do lugar onde nós trabalhamos, da onde nós estamos. Que a gente seja o sal da terra, porque o sal é o que tempera, que a gente possa fazer a diferença na vida de pessoas. Senhor, muito obrigada, fique conosco, nos abençoe e nós te pedimos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Coraçãozinho de tchau. Semana que vem eu tô aí. Valeu. Tchau!